E aí, pessoal, tão bem-vindos, né, à última aula aí dessa playlist, né, assim, de reposição, né? E agora nós vamos falar qual o procedimento correto de coleta, preservação e transporte de amostras microbiológicas, tá? Então vão ser protocolos aí críticos para garantir a qualidade, né, na análise focada aí nesse foco, né, em análises de alimentos, ok? Então, pessoal, a análise ela já começa na coleta, tá? Então, se a amostra, se a coleta falha aí, a análise mente, né? Então, assim, uma coisa que tem que iniciar e tá deve ser observada é o sincronismo do laboratório. Então, pessoal, a remessa de amostras que o laboratório recebe tem que estar em equilíbrio com a capacidade, né, do laboratório, né, em processar isso, na quantidade de materiais, né, enfim, na equipe e tudo isso, ok? Então já começa nesse ponto. E aí, as embalagens, né, e frações. Como que a gente extrai a amostra dessas embalagens? Você vai observar uma série de parâmetros, entre eles a embalagem original fechada, intacta, né? Se estiver dessa forma, você vai enviar como está, ok? Se o peso for menor que 400 gramas, pessoal, dessa amostra, né, que é um consenso aí, é, se for menor, né, tem que ter no mínimo 400. Se for menor, o recomenda-se aí coletar múltiplas unidades do mesmo lote até atingir esse quantitativo mínimo de 400 gramas, tá? E aí passou, né, desse volume, são grandes volumes ou impossível enviar original, aí tem uma ação recomendada, que é uma técnica chamada de fracionamento asséptico, tá? Só que aí, nessa técnica, a- o fracionador, né, assume toda a responsabilidade para inoculação de micro-organismos estranhos. Então tem que tomar um cuidado, tá? E aí, pessoal, como que deve ser, né, esse recipiente, né, de coleta? A ocupação máxima tem que ser 3/4 da capacidade do frasco, tá? Tem que ter no mínimo de 400 gramas para garantir a detecção aí, ou 4 vezes o valor necessário aí para contra-prova e prevenção de perdas. A unidade de amostra também deve representar toda a massa, né? Deve ser uma coisa homogênea, tá? Se for impossível homogeneizar previamente, deve compor aí com porções em diferentes partes, ok? O recipiente, obviamente, né, pessoal, tem que estar estéril e com lacre íntegro, né? Se o lacre tem que ser inviolável e aplicado no momento da coleta aí por quem efetuou, né? Cruzando a tampa com o recipiente, e isso evita e evidencia adulterações aí no trajeto, né? Tem que ter 1/4 do volume livre, né? Para permitir a agitação e homogeneização da amostra no laboratório, e o material tem que estar íntegro, né? Obrigatoriamente estéril, livre, e livre de perfurações ou rachaduras, ok? Pessoal, o transporte, ele tem que ser refrigerado, né, e seguro, tem que estar isolado aí por gelo, ou uma substância refrigerante, que não pode ter contato diretamente com a amostra, a gente tem que ter uma barreira secundária aí, tá? Produtos alteráveis, né, devem ser transportados em recipientes isotérmicos, e a temperatura deve ser sempre documentada, tá, pessoal? Geralmente até 5 graus. É proibido, né, que a água de gelo aí, do degelo, né, se esse gelo derrete, proibido que essa água entre em contato com a embalagem primária, porque é uma fonte de contaminação. E aí, pessoal, para cada tipo de alimento existem prazos críticos, tá, de transporte. Até 6 horas já começa. O limite são 36 horas, tá? Mas o limite de 6 horas para moluscos bivalves, então alimentos, né, como ostras, mexilhões e mariscos. 24 horas para produtos vegetais fermentados ou acidificados. Amostras de água, no geral, né? 30 horas. E alimentos perecíveis sob refrigeração, né? Limite absoluto, 36 horas, tá, pessoal? E aí, pessoal, é permitido, é,
Ah, o resfriamento, né? O congelamento a menos 10 graus é reservado para alimentos que já são comercializados congelados na origem. Então, aquele alimento que já é congelado, ele tem que manter a no mínimo menos 10 graus, tá? Nunca permitir descongelamento aí no trajeto. Proibido, né, congelar amostras perecíveis, apenas resfriadas, né? Porque isso causa injúria letal aos patógenos. Então, isso mascara a contaminação real, né? Então você mata possíveis micro-organismos que já tinham contaminados ali, que são altamente sensíveis a esse congelamento, a esse resfriamento, né? Como bactérias do gênero Vibrio, Clostridium perfringens, por exemplo, e bactérias lácteas, ok? Recepção e triagem, pessoal, tem critérios, né, de aceito e critérios de rejeição. Você vai aceitar, né? Você no geral, né? A gente o exemplo, né? Se o transporte ocorreu em recipiente isotérmico correto, se os lacres originais foram inviolados, né? Não teve violação, se a temperatura documentada foi documentada e dentro do padrão, né? E requisitos são rejeição absoluta, se a embalagem foi rasgada, furada, está vazando, né? Corpos estranhos evidentes ali, prazos críticos do transporte excedidos, aqueles prazos, né? E se as mostras perecíveis foram transportadas em temperatura ambiente, tá? E aí o laboratório tem dever de recusar amostras comprometidas e tem que notificar formalmente as razões dessa rejeição, ok? Bom, pré-abertura, né? Antes de abrir, quais que são os procedimentos? Lavar com água e detergente, né? Para remoção mecânica de sujidades, isso é obrigatório para latas e vidros. Desinfetar com uma fricção vigorosa com etanol, álcool 70, né? Na área externa, ou álcool iodado a 4%, que é específico para latas. Flambar, né, pessoal? Fazer uma passagem rápida ali pela chama para eliminação microbiológica residual, se o material permitir, né? Se ele não for inflamável, obviamente. A abertura asséptica, então, ela tem que ser realizada exclusivamente no interior de uma câmara de fluxo laminar, tá? Que é um, como que fala, um equipamento, né, exclusivo para isso, ou na zona de segurança térmica aí do bico de Bunsen, que é aquele equipamento, né, com a chama de fogo lá. Pessoal, a qualidade, então, é um fluxo contínuo, né? Ela segue, né? Ela começa no planejamento, nas técnicas de asepsia, no controle da temperatura, na agilidade de desinfecção, tá? Então, a integridade da análise laboratorial é tão forte quanto ela mais fraca da coleta, tá? Bom, então olha lá, limite de 36 horas, né? E já falamos disso, né? Então, nós temos. Isso garante a baixa atividade de água, os perecíveis mantidos refrigerados, né? É, e congelados, sendo descongelamento total ou parcial inaceitável, tá? Bom, vamos ver como que são as técnicas, então, de isolamento, tá? De micro-organismos agora. Como que acontece, né? Você umedece a haste em uma solução salina, passa sobre a superfície de interesse e vai inocular no meio de cultura, incubando aí ele a 37 graus mais ou menos por 24 horas. As técnicas nós já falamos, né? Técnicas de semeaduras. A principal é a técnica de esgotamento, tá? Que ela consiste em uma diluição sucessiva aí da superfície do ar, arrastando o inóculo em zigue-zague. Mas nós temos a técnica de espalhamento, né? Que ela consiste em você espalhar uniformemente aí na superfície do agar. E nós temos a técnica também de profundidade, tá, pessoal? Você mistura o inóculo líquido juntamente ao agar fundido, né? Antes dele solidificar. Então as colônias crescem tanto na superfície quanto no interior do meio de cultura, tá? Ok, pessoal? Essa técnica, né, de coloração de grã a gente ainda vai ver em aula, bom? Então ficamos por aqui. Lembrando, né, pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição aí na aula agora presencial. Um grande abraço a todos.